Olá, bem-vindos todos. Aqui quem fala é o professor Felipe, de História. Estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto, o Projeto Enem para Todos, aqui do nosso querido ESAG Medicina. Antes de começar a aula em si, gostaria de lembrá-los que vocês devem nos seguir, seja no Instagram, @ESAGMedicina, canal no YouTube, TV ESAG, e devem utilizar os nossos materiais, normalmente aqui encontrados na descrição do vídeo, bem como lembrar que vocês terão um monitor, um plantonista acompanhando toda essa aula para esclarecer as suas dúvidas e lhe permitir a melhor preparação possível para os grandes vestibulares. Dito isso, começo aqui a nossa aula, cujo intuito é estabelecer, a partir de alguns exercícios, bases conceituais sobre os principais vestibulares, os temas tratados na história e como eles podem ser abordados. Por isso, gostaria de iniciar esse momento. E é verdade, pedir para vocês darem um joinha aí pra gente, dar a curtida pra gente continuar esse projeto tão maravilhoso. A ideia queria fazer a questão de número 65, que me permite estabelecer dentro do seu material assuntos vinculados àquilo que chamamos de Grécia Antiga. Portanto, começando aqui essa discussão, em que cronologicamente a gente remete ao primeiro período da história, aquilo que chamamos de história antiga, que vai de cerca de 4.000 a.C., desenvolvimento da escrita, até 476 d.C., que é a queda de Roma. E aí lembrar que nos principais vestibulares, Grécia e Roma são temas extremamente abordados, sempre caem nos vestibulares, não são uma mera nota de rodapé e são decisivos para um bom desenvolvimento. Estabelecendo essa relação, a questão fala de um filósofo chamado Aristóteles e, portanto, de um período da história grega em que constitui-se a sua condição mais conhecida, o que nós chamamos de período clássico. Remete basicamente ao século V a.C., e estruturou as bases das relações que nós normalmente estabelecemos aos gregos como uma espécie de origem da civilização ocidental, ou das suas formas de organização. Por isso diz o título da questão de número 65. O cidadão, diz Aristóteles, é quem toma parte na experiência de governar e ser governado. Para o filósofo, o animal falante é um animal político. Bom, primeira relação é que nessa condição ele está falando sobre um tema denominado política, e cuja condição base, por parte dessa forma de organização que se desenvolveu no período clássico da Grécia Antiga, exige necessariamente a compreensão da ideia de cidadão. Tudo bem? É isso que ele quer dizer, O cidadão, diz Aristóteles, é quem toma parte na existência de governar e ser governado. Olha a condição dupla. Para ele, ser cidadão é governar e ser governado. É dessa lógica que a gente tem que remeter à condição do mundo grego e lembrar que o período clássico, especificamente na cidade de Atenas, e depois se desenvolvendo a partir das lógicas de organização no restante das polis no litoral grego, constitui a origem de um regime absolutamente conhecido por nós, porque afinal de contas tem, de alguma maneira, tentativa de reprodução no mundo contemporâneo. O período clássico, o período onde o cidadão governa e é governado, é o período da democracia. O regime democrático não é o primeiro regime político do mundo grego, vocês devem se lembrar, porque a lógica de organização passa por diversos estágios de poder. As polis, ou cidades-estados gregas, foram monarquias, no caso de Esparta, uma diarquia governada por 2 reis, foram oligarquias governados por
poucos, perdão, e só no final do seu desenvolvimento pleno é que ele atinge um caráter democrático. Atenas, que é a primeira democracia grega, é uma cidade que se torna democrática há 508 a.C., ou seja, no finalzinho do século VI para o século V a.C. E aí a gente deve lembrar que a democracia, ela é um conceito que estabelece duas relações importantes. A democracia grega, ela abole critérios censitários, ou seja, não é todo ser que vive na cidade de Atenas que será considerado cidadão, mas o critério de separação entre quem é e quem não é mais financeiro, não é mais pautado na terra. Um dia foi. Durante os períodos anteriores da história grega, quando ainda sobre regimes oligárquicos, um governo de poucos é um governo em que somente os proprietários de terra, normalmente, eram aqueles que exerciam as relações de poder. Na democracia grega, não. A lógica de estabelecimento por parte dessa condição se dá a partir da lógica de participação direta de um governo organizado a partir de lógicas de não critério econômico. Portanto, na democracia grega não há critério econômico. Dessa lógica, a participação sem critérios econômicos. Tudo bem? Legal? Dessa maneira, você deve se lembrar que um cidadão numa democracia clássica como a ateniense é um cidadão que é homem, maior de idade, a princípio 21 anos, depois voltando-se aos 18 anos de idade, que seja filho originalmente de mãe ateniense e depois de pai e mãe ateniense, para garantir um limite sanguíneo, e seja livre, ou seja, não seja escravo. Na prática, isso significou mais ou menos cerca de 10% da população ateniense. Afinal de contas, estamos excluindo mulheres, estamos excluindo escravos, estamos excluindo menores de idade e estamos excluindo estrangeiros, pessoas que não sejam de filiação sanguínea por parte de pais atenienses, o que os gregos chamavam de metecos. Nessa exclusão, perceba, não há critério econômico. Eu não falei que exclui pobres. A gente tem um problema sério aqui, que é sempre olhar para o passado a partir do olhar do presente, sem entender as diferenças. A gente associa que exclusão ao longo da história foi sempre pelos mesmos critérios. Aqui não foi, tudo bem? Nesse caso, eu não falei que é pobre ou é rico aquele que pode participar politicamente. Pode participar tudo homem, maior de idade, filho de pai e mãe ateniense no período clássico e, principalmente, livre, ou seja, que não seja escravo. Por outro lado, também cuja participação é direta. Diferentemente da nossa democracia, que tem caráter representativo e indireto, nós não estamos no Senado, nós não estamos na Câmara dos Deputados. Nós, como cidadãos, votamos em representantes que vão atuar em nosso nome na política. Aqui não, no mundo grego não. Se você é cidadão, necessariamente você tem participação nas assembleias, como a Eclésia, a Assembleia Geral do mundo ateniense, por exemplo, ou a Bulé, o Conselho de 500, que é quem de fato decidia as principais condições políticas na cidade. Dessa maneira, portanto, estabelecendo que a democracia ateniense abole os critérios econômicos de participação e permite a participação direta da população. Por isso que Aristóteles fala em governar e ser governado. Tudo bem? O cidadão é ao mesmo tempo aquele que é alvo da lei e é ao mesmo tempo quem faz a lei, a partir das assembleias democráticas. Tudo bem? Sim, para o filósofo, o animal falante é um animal político, ou seja, em última instância, todo ser humano e, portanto, toda pessoa que é capaz de falar é capaz de fazer política. Afinal de contas, a democracia é um regime político pautado no debate. A gente normalmente tem uma certa repúdio, a gente não gosta muito de debate, discussão. Ele está dizendo exatamente o contrário. É quase como se fosse uma função orgânica do ser humano, uma função da sua natureza ser voltada ao debate e, portanto, a partir do debate, da discussão, formular leis e se governar. Tudo bem? Os artesãos, diz Platão, não podem participar das coisas comuns, porque não tem tempo para se dedicar a outra atividade que não seja o seu trabalho. Assim,
ter esta ou aquela ocupação define competências ou incompetências para a participação nas decisões sobre a vida comum. Ou seja, nós estamos falando aqui de dois grandes teóricos, de dois grandes filósofos para discutir essa questão: Aristóteles e Platão. E a diferença estabelecida entre eles é a ideia de que, enquanto Aristóteles celebra a democracia e entende a democracia como uma parte das lógicas vinculadas ao ser humano, para Platão, lembre-se, ele defende a sofocracia. Onde, para ele, o governo deve ser exercido somente pelas pessoas de maior capacidade intelectual. E dessa condição, a capacidade intelectual está vinculada à negação do trabalho. Por essa lógica, enquanto Aristóteles fala pra gente de como o ser humano é alguém que deve governar e governar-se, governar e ser governado, né, estabelecer uma relação democrática, para Platão, não. Para Platão existe um critério, portanto, econômico. E apesar de ter vivido na democracia ateniense, Platão, portanto, nega a democracia. Ele é contra a democracia. Ao afirmar que um artesão, por exemplo, que é um trabalhador, um ferreiro, é um cerâmico, alguém que estabelece uma determinada ação, pelo fato de trabalhar, não tem tempo para participação política. E como política é debate, como política é discussão, política é algo que necessita de tempo. Né? Reflexão e intelectualidade é algo que se dá a partir de um tempo estabelecido, de uma pessoa que tenha tempo para ir à praça, por exemplo, a ágora ateniense, e passar o tempo a discutir, no caso de Aristóteles, ou a pensar, no caso de Platão, desenvolvendo a sua intelectualidade. Para Platão, a pessoa que trabalha em ofícios manuais e contínuos não tem essa capacidade. E, portanto, como não desenvolve-se intelectualmente, não é capaz de estabelecer relações de governo. Enquanto Aristóteles, portanto, está falando da democracia, estabelecendo, portanto, alusão ao sistema ateniense como sistema efetivo por permitir aos cidadãos governar e ser governados sem critérios econômicos, para Platão não. Para Platão, uma aversão à ideia do trabalho, para ele, diferentemente da gente, trabalho e conhecimento são coisas separadas, né? Para a gente vai numa universidade porque a gente quer adquirir conhecimento para ser o melhor trabalhador, né? Para a gente, conhecimento e trabalho tem tudo a ver. Para ele, não. Para ele são coisas separadas, tudo bem? E dessa lógica, o trabalho é algo vinculado ao escravo, é algo vinculado ao artesão, a grupos menores, que exercem funções manuais, mas sem grande desenvolvimento intelectual. Não é à toa, por exemplo, que alguns historiadores, como Perry Anderson, um livro chamado Da Antiguidade, Passagem da Antiguidade para o Feudalismo, mostra como o mundo grego não é um mundo de grande desenvolvimento tecnológico na produção, né? Porque, afinal de contas, colocam o seu conhecimento filosófico e científico à função de um conhecimento especulativo, de uma compreensão de mundo, entendimento sobre as coisas e menos sobre um conhecimento de finalidade, um conhecimento de aplicação para o desenvolvimento de algo. Dessa lógica, Platão mostra-se como parte dessa reflexão que entende que trabalho é coisa de escravo, circunstâncias manuais, físicas e ausentes de grande reflexão, né? Plantar a sementinha no campo. Nós associamos isso a um conhecimento, a toda uma inteligência que se precisa adquirir. Para Platão, não. Para Platão, fazer a plantação é uma atividade manual e que não exige grande reflexão. A reflexão está na cidade, está na praça, onde você pode, com o tempo, refletir e, a partir daí, desenvolver sua intelectualidade. Por isso, para ele, como governo, política, faz parte do mundo da intelectualidade, portanto, de apologia ao intelectual, a lógica de organização plena se dá numa contraversão. Para ele, a lógica de governo, a sofocracia, não deveria permitir a participação plena desses outros indivíduos.
No texto, são identificados um valor e uma prática próprios da democracia ateniense, apresentados respectivamente em. Né? Então tem uma ideia defendida por Aristóteles e tem uma ideia defendida por Platão, estabelecendo nessa relação. Eu diria, para Platão, a depreciação do trabalho, a negação das práticas do trabalho e a ideia de que política, intelectualidade e governo não devem ser exercidos por quem trabalha. Já por Aristóteles, a ideia da participação direta. Como a base da democracia grega permite. Tudo bem? Então, para um vestibular como o Enem, é sempre importantíssimo estabelecer essa dupla relação. Não só matar a questão, que me permite dizer aqui nesse caso que a alternativa correta é a alternativa A, né? Depreciação do trabalho e participação direta. Dois elementos do período grego instituído, da forma de democracia. Mesmo que no caso de Platão, negando a própria democracia. Né? Ele é um cara que vive no mundo da democracia, convive com ela, mas não gosta dela. E perceba que existem aqueles que a negam apesar da sua existência. Tudo bem? Sim. E por outro lado, o nosso querido Aristóteles estabelecendo a apologia, sim, a participação direta ao ser humano como um ser humano político, né? Um animal político e capaz, portanto, de governar e ser governado. Legal? Nesse caso, portanto, se eu estou falando sobre a questão 65, a alternativa correta é a alternativa A. Legal? Tranquilos? Em relação ao Enem, quando Grécia Antiga cai, normalmente muito vinculado a esses elementos mais reflexivos. Né? O Enem é um vestibular que adora fazer pontes entre passado e presente, né? E discutir determinadas condições do presente em relação ao passado. E no mundo grego, nada faz isso melhor do que o conceito de democracia. Né? Esse modelo político criado em Atenas, no mundo grego antigo, e reproduzido por nós nos dias de hoje. Enem adora fazer essas relações, entendendo diferenças e semelhanças, e a partir daí tentando fazer um vestibulando refletir sobre as diferentes formas de democracia e as suas adequações a determinados contextos. Né? Seja as suas contradições internas, as suas disputas internas, como as comparações entre os diferentes períodos de tempo. Né? Democracia direta para o grego, democracia indireta para nós que elegemos representantes. Percebemos paralelos. Né? Ou as diferenças nos critérios de cidadania. Né? Aqui 10% no máximo da população ateniense era de fato cidadã. Hoje, no nosso mundo, nós estabelecemos uma relação mais ampla. Né? O nosso conceito de cidadania é um pouco diferente. Né? Não é todo cidadão que se governa, porque nós temos representantes, mas o cidadão que está sujeito à lei e beneficiado por ela é muito maior. Incluímos mulheres, né? Incluímos até menores de idade, não votam, mas estão protegidos pela lei. Né? Sim? Ou seja, fazem parte da sociedade dessa maneira, um outro conceito de cidadania. Legal? Bacana. Além da Grécia Antiga, queria também fazer um exercício sobre Roma. Afinal de contas, como eu disse, são dois temas que caem bastante. O Enem já foi um vestibular lá no passado, que se preocupava muito mais com a história do Brasil, que não falava muito de história europeia. Isso está no passado. Sim, já há alguns anos, o Enem tem sempre buscado questões que vão remeter à antiguidade, Idade Média. Mais de uma questão já teve ano de vestibular do Enem que teve Grécia e Roma ao mesmo tempo. Né? Ou seja, não são mais assuntos que podem ser completamente negligenciados por um bom vestibulando do Enem. E exatamente por isso, deixa eu me mexer aqui nas minhas paginazinhas, sim, chego à questão de número 49. Do material de vocês, em que se estabelece necessariamente uma organização sobre o período mais icônico da história romana, que é o período do Império. Diz o texto: penso realmente que a paixão pelos gladiadores e cavalos é, por assim dizer, concebida no ventre materno. Poucos são os que falam de qualquer outro assunto em suas casas, ao entrar numa sala de aula, de que mais trata a conversa dos jovens a não ser de combates e corridas. Né? Ou seja, a primeira forma de texto está falando sobre os gladiadores.
né? E olha só, penso realmente que a paixão pelos gladiadores e cavalos é, por assim dizer, concebida no ventre materno, né? As pessoas, ao nascerem, né, antes mesmo de nascerem, já são apaixonadas por corrida de cavalo e por luta de gladiador, ou seja, por espetáculos estabelecidos pelo Estado. O segundo texto fala: eu consertei aquedutos e 82 templos. Eu organizei 3 combates de 10.000 gladiadores. Eu trouxe a paz para a Gália, para a Espanha, a Germânia e muitos outros lugares. Eu anexei o Egito ao Império. O povo me deu o título de pai da pátria. Né? Aqui uma relação maravilhosa, porque dentre os assuntos que normalmente são abordados em Roma Antiga, um dos mais costumeiros e mais conhecidos é um assunto de transição entre os 2 maiores períodos da história romana: República, período que vai de 509 a 27 a.C., e Império, período que vai de 27 a.C. a 476 depois de Cristo. Como o Enem é uma prova muito reflexiva, que gosta muito de interpretar o texto e não somente exigir conteúdo do vestibulando, esses períodos de transição, de transformação, são muito importantes. Porque são neles que você consegue, a partir de uma reflexão um pouco mais geral, estabelecer plenamente entendimento sobre os diferentes momentos da história. República para Império. Na República, nós temos um molde de governo que estabelece uma relação de maior participação, ou, fazendo aqui o paralelo com Aristóteles, de maior quantidade de pessoas que governam e são governados. A rigor, existe o conceito de cidadania. E dentro dessa lógica, existem assembleias, em que os cidadãos romanos estabelecem as suas leis. A mais famosa delas, o Senado. A Cúria, Assembleia de Eleição dos Magistrados Romanos, elege indivíduos que, por 1 ano de mandato, vão estabelecer determinadas funções específicas em Roma. Em vez de ter um rei, como na monarquia, o primeiro período romano, de mais ou menos 732 a.C. até 509, quando a República é proclamada, a República ela tem magistrados, que são uma espécie de ministros, que exercem as funções em lugar do rei. Então, na monarquia, o rei concentra todo o poder. Na República, nós temos um magistrado chamado pretor. O pretor é responsável pela defesa e pela justiça da cidade. Nós temos um outro magistrado chamado questor, que é responsável pelas finanças do Estado. Assim como nós temos o cônsule, que é uma espécie de primeiro-ministro, que administra os demais, nós temos os edis, responsáveis pelas edificações públicas, tanto construção quanto manutenção, e nós temos os censores, responsáveis por fazer os censos. Todos esses papéis, portanto, pegam um poder que concentravam-se na mão de um rei e diluem. E dividem entre mais de uma pessoa que são eleitas pela Cúria, a Assembleia de Participação Romana, que diferentemente do rei, que era, portanto, normalmente, no caso romano, ele é hereditário, herda do pai, nesse caso, são pessoas escolhidas pela Assembleia e que vão exercer poder limitado, é só 1 ano de mandato. Ou seja, ninguém vai perpetuar-se demais no poder. Ao mesmo tempo, para você estabelecer essa relação de divisão de poderes, também nas magistraturas, o mesmo cargo era normalmente estabelecido por 2 pessoas. Ou seja, no mesmo ano, ao mesmo tempo, não tem um pretor, tem 2. Não tem um cônsul, tem 2. Para quê? Para que uma pessoa só não tenha poder demais. A República Romana é um modelo político, portanto, que tenta desconcentrar o poder, diminuir a capacidade de uma única pessoa em conseguir controlar a sociedade como um todo. Pelo contrário, se os magistrados são aqueles que executam as leis,
o Senado é aquele que elabora as leis. E aí deve-se lembrar você que o Senado é uma assembleia normalmente composta pela elite proprietária de terras em Roma, os patrícios, que é de cargo hereditário e vitalício, ou seja, desculpa, não é hereditário, é de cargo vitalício, ou seja, uma vez que uma pessoa é empossada senador, vai permanecer até o final da sua vida, e que aí sim, embora não seja hereditário, é passado normalmente entre as principais famílias. Ou seja, a República Romana tem um caráterzinho de oligarquia, governo de poucos, né? Só que tem um governo de poucos. Mesmo sendo uma assembleia limitada somente aos proprietários de terra, é uma assembleia que permite participação de mais de uma pessoa. O Império não. O Império não. Quando a República se torna Império, as assembleias perdem poder. Ou seja, olha o movimento de sanfona que viveu a sociedade romana. Originalmente era uma república em que uma pessoa concentrava o poder. Proclamou-se a república e esse poder foi diluído entre magistrados e senadores. O império vai centralizar esse poder de novo. E a partir daí, nós passamos a ter uma figura, um imperador, que está acima das assembleias. Portanto, a 27 a.C., Roma volta a ser governada por uma única pessoa com poderes quase absolutos. Essa é a gradação, essa é a evolução política romana. Monarquia, república, descentralizando o poder e novamente centralizando no período imperial. A questão é entender por que isso aconteceu. E sendo muito rápido aqui nessa relação, é importante lembrar que concomitante à República e no momento em que a cidade de Roma tentou descentralizar o poder, as lutas sociais permaneciam, enquanto os patrícios controlavam as assembleias, os plebeus, grupos minoritários, eram por elas controlados. Lembra que há uma luta contínua dos plebeus em conseguirem ser ascendidos, ou conseguirem ascender à condição de cidadãos. Por isso, tantas leis de reforma em Roma, as leis das 12 tábuas, por exemplo, ou o tribunato da plebe, que vão gradativamente dando mais poder aos plebeus pela luta instituída por esses grupos, mas também é o momento onde Roma se expande. Roma vai se tornando um território cada vez maior. E a instituição fundamental que vai gradativamente tomando o poder em Roma é o exército. O imperador nada mais é do que o líder do exército. Portanto, quando a gente fala na expansão territorial romana, vencendo as guerras púnicas contra Cartago, depois expandindo-se e ocupando territórios em todo o Mediterrâneo, o que a gente chama de Mare Nostrum, desenvolvendo comércio, controlando as principais vias de circulação de pessoas e mercadorias na Europa, Norte da África e Oriente Médio. Quando Roma atinge essa condição, quem faz esse processo como um todo é o exército. E o exército, normalmente, é, de alguma forma, organizado por parte de grandes proprietários de terra, que se tornam generais, e que vão organizar os seus trabalhadores em luta. Não à toa, Roma, nos seus princípios, lutava no verão, porque, afinal de contas, durante os períodos de primavera e outono, os camponeses estavam trabalhando, produzindo comida. No verão, quando o calor é forte e não há ampla produção agrícola, é que essas pessoas eram deslocadas para a luta, deixando o inverno um momento de descanso. Afinal de contas, o frio tanto prejudica a produção de alimentos, quanto também atrapalha processos de expansão territorial, né? Que digam Napoleão Bonaparte e Adolf Hitler, né? Nas suas tentativas de invadir a Rússia. Ou seja, a lógica de desenvolvimento, ela estabelece uma continuidade da produção agrícola para a guerra. Eu tenho um dono de terras que explora os camponeses trabalhando. Ele também vai explorar os camponeses lutando, né? Eu uso o camponês para o trabalho agrícola, uso para a luta. Por que o camponês vai? Por que ele se beneficia? Porque quanto mais Roma conquista, o camponês se beneficia das pilhagens e saques.
Né? Roma vai lá, ataca um território e quando conquista uma cidade, vai saquear a cidade toda, vai roubar todos os bens, todos os ganhos. Né? E os generais permitiam que os seus soldados pudessem partilhar esses ganhos. Por isso, para um camponês, a época de guerra era até bastante querida, era ansiosamente esperada, porque afinal de contas é o momento que ele vai sair de trabalhador na terra para poder lutar em guerra com maior capacidade e possibilidade de ganhos materiais. Por isso que gradativamente durante a República, esses generais vão se tornando figuras cada vez mais importantes, porque a população comum via possibilidades de melhora de vida por dois caminhos. Ou pela política, né? E aí as lutas sociais, os direitos adquiridos, que vão fazer com que gradativamente eles possam querer reivindicar uma vida melhor. Ou pela guerra. Só que os ganhos da guerra são muito mais rápidos, eles são muito mais imediatos. E, portanto, gradativamente, Roma, diferentemente do mundo grego, que caminhou para uma democracia, não chegará a essa condição. Gente, Atenas, uma cidade grega, só se tornou democrática por luta dos grupos menores. Como mencionou Aristóteles, os artesãos. Os escravos por dívidas, o que chamamos de tetas no mundo grego, que ao longo do tempo, lutando por melhores condições, vai adquirindo, por meio de concessões dos governos eupátridas, os donos de terra em Atenas, melhores condições de vida. Ou seja, se Atenas evoluiu para uma política sem critérios econômicos, não foi porque Atenas é boazinha, ou porque ela tem uma elite super bacana. Não, é porque houve luta social, disputa de grupos sociais, em que os mais pobres conseguiram, na marra, ser incluídos sobre uma condição igualitária de cidadania. Perceba, não se aboliu a diferença entre ricos e pobres. Continuam a ter ricos e pobres em Atenas. Mas esse não é mais um critério para a participação política. Roma não. Roma não. Tudo bem? Roma não vai virar uma democracia. Porque, diferentemente de Atenas, Roma deu uma outra opção para a melhora de vida dos nossos queridos camponeses. Não a política, a guerra. E, portanto, gradativamente, mesmo com propostas de reforma agrária, distribuição de terra, por exemplo, por parte dos irmãos Timbério e Craio Graco em Roma, terá menos adesão popular. A adesão popular contínua e crescente em Roma passa a ser por parte dos setores mais pobres e miseráveis, seja o camponês ou seja o habitante pobre das cidades, que 1000 vezes preferem ingressar no exército para poder ganhar parte dessas pilhagens, do que pela política, num método muito mais vagaroso e demorado, tentar atingir uma condição social melhor. Mas a política adquiriu uma condição de eleição, ou perdão, uma condição de superioridade em relação à cidadania, né? Do pobre ter o mesmo status de cidadão que o rico, mas ele continua pobre. Ou seja, os ganhos materiais não são tão grandes. Né? Na guerra não. Na guerra não. Quando um camponês se alista para o exército romano, ele vislumbra não uma ascensão política, ele vislumbra uma ascensão material. Os ganhos imediatos que ele vai ter com os saques e com as pilhagens são muito maiores, a ponto do risco de vida ser algo relativizado. Ainda mais quando Roma, conforme cresce seu exército, é capaz de vencer todos os seus inimigos. Né? O medo de morrer é sempre menor quando eu estou num exército que vence todos os outros. Né? Por isso, esse militarismo é fundamental. Para esses generais terem cada vez mais poder, e para que no século I a.C., a 27 a.C., Otávio Augustus se torna o primeiro imperador romano ao se impor sobre o Senado. Por que ele se impõe sobre o Senado? Por que um único indivíduo volta a ter poder? Não foi só pela política que ele adquiriu isso, foi pela popularidade. O imperador é um líder popular e que consegue impor-se e controlar as assembleias e grupos políticos que não são democráticos, que são oligárquicas, ou seja, o imperador é alguém que se colocou frente à sua própria classe. Ele é um patrício de origem, ele é um grande dono de terra na sua origem, mas que conseguiu concentrar o poder pessoalmente em si e não como classe dominante a partir da guerra e a partir do instrumento do exército.
Por isso que o militarismo é tão forte. E por isso que na era imperial romana, estabelecer lógicas militares é cada vez mais importante como uma forma de identidade romana. Repara como no segundo texto, quando ele está falando sobre Augustus, o primeiro imperador romano, ele fala: consertei aquedutos e 82 templos. Eu organizei 3 combates de 10.000 gladiadores. Consertei aqueduto, que é a estrutura que faz transposição de água do meio rural para o meio urbano. Promovi espetáculos como a dos gladiadores. Por que ele está fazendo isso? Quem que ele está tentando agradar? O que legitima o poder do imperador? A popularidade. Os espetáculos eram muito populares, seja pelo divertimento da corrida de cavalo, que permitia a aposta, e lembra que a aposta é sempre uma possibilidade de ascensão econômica de uma pessoa mais pobre, né? E por isso tem sempre essa busca pelo jogo de azar, né? Mas é mais do que isso, principalmente a luta de gládios, a luta entre gladiadores, colocava essa perspectiva militarista que adquiriu identidade em Roma como centro da organização social. Mesmo o romano que não entrou no exército, mesmo o romano que nunca foi lutar numa batalha dentro das diversas fronteiras do Império Romano, ele assiste todos os dias nos espetáculos gladiadores encenando Roma vencendo todos os seus inimigos. E, portanto, se ele não foi até o exército veio até ele, nessa construção imagética e contínua de que o Império Romano é invencível e que seu exército é ultrapoderoso. Nessa relação é que o Império vai ganhando popularidade. Afinal de contas, eu como plebeu posso até ser um miserável, chamávamos de proletários nas cidades, mas faço parte de algo maior, faço parte de algo invencível e, portanto, graças aos deuses que eu pertenço a Roma e não que eu sou um dos seus inimigos que será atropelado pelas suas forças militares. Tudo bem? Ou seja, olha como ele fala de elementos vinculados a essa expansão do poder. E mais do que isso, cuja relação não fica restrita só a Roma. Conforme eu expando a minha identidade, a popularidade passa a se expandir para todos os territórios conquistados. Repara, a lógica de desenvolvimento da avassaladora expansão romana cria a ideia de que é melhor pertencer a Roma do que ser contra Roma. Né? E, portanto, quando Roma conquista um território, quando uma população de território conquistado não é escravizada e tem o benefício de poder frequentar os circos e ainda ter concessão de trigo no final, é o que a gente chama de política do pão e circo, ele se sente agradecido. Afinal de contas, estar aqui assistindo na plateia os gladiadores se matarem para o meu divertimento é melhor do que estar entre os gladiadores lutando. Lembrando que o gladiador é sempre um escravo. É sempre uma pessoa que foi adquirida no processo de conquista e que, escravizado, é colocado para lutar para o divertimento dos cidadãos romanos. Ou seja, ainda bem que eu sou romano para estar aqui do lado assistindo e não para estar do lado de quem está lutando. Dessa forma, eu consigo fazer com que, nas diversas regiões conquistadas por romanos, mesmo em povos de outras línguas, de outras religiões e de outros hábitos culturais, enquanto o Império Romano for essa máquina avassaladora de conquista, né, ele consegue garantir, portanto, que esses grandes territórios estejam sob a sua mercê. As populações locais adorem os imperadores. Afinal de contas, se sentem protegidos por eles, apesar de serem controlados por eles. Né? Melhor ser fiel ao imperador que me protege e não me faz escravo do que me tornar escravo lutando contra o Império Romano. Tudo bem? Sim. A Pax Romana, que é exatamente esse período de paz. Período, portanto, onde o Império se estabelece, onde conquistam-se as principais fronteiras e onde as tensões internas diminuem. Né? Não tem grandes revoltas internas em Roma, porque o Império criou um sistema onde o imperador é adorado, onde ele tem uma popularidade gigantesca. Né? A Pax Romana é um grande período de paz e prosperidade que existiu no Império Romano de 27 a.C. até aquilo que a gente chama de 180 depois de Cristo, mais ou menos, alguns falam em 200 depois de Cristo, que é quando a gente passa por um período de crise do Império Romano. Né? Então, o primeiro período de paz, depois o período de crise. Muito bem.
A Pax Romana é um grande período de paz e prosperidade que existiu no Império Romano de 27 a.C. até o ano de 180 d.C. E foi caracterizado pelo fim da expansão territorial. Não, é o contrário, né? Embora não vá se expandir de forma avassaladora nesse período, né? Tem que continuar a ter expansão. Tem que continuar a ter a anexação. E ele falou aqui, né? Olha o Otávio falando, eu trouxe a paz para a Gália, a atual França, para a Espanha e a Germânia, a Alemanha, e muitos outros lugares. Eu anexei o Egito ao Império. Ele é o conquistador do Egito. O Egito até então era um reino aliado dos romanos. Ele vai conquistar o Egito. Ou seja, tem que conquistar para sempre dar essa impressão de um exército avassalador e conquistador que faz com que, dentro do Império, prefira-se ser fiel a ele do que lutar contra ele. Né? Sim? Ou seja, não é nesse momento que vai parar de expandir. Vai parar de expandir na crise do Império. Segundo momento do Império Romano. B. Importante, na manutenção do poder romano sobre as regiões que havia conquistado. O problema é que a gente, normalmente, na história, quer agir de forma monotemática. A gente olha para o mundo e quer olhar para um nome e estabelecer toda a síntese de um grupo de pessoas. Né? Tem os gauleses. Os romanos conquistaram os gauleses. Né? Na nossa cabeça, os romanos escravizaram os gauleses passam a ser subservientes aos romanos, porque a gente quer sintetizar um monte de gente numa única palavra, romano, gaulês. Não é assim que a coisa funciona. Né? Quando o romano conquista um território, ele não vai escravizar todo mundo. Isso não existe. Como é que ele vai ter algum tipo de apoio naquele local? Como é que ele vai conseguir manter aquele território? Né? Você não consegue conquistar tantos territórios ao mesmo tempo sem fazer alianças locais. Ou seja, o romano, quando conquista um território, ele escraviza alguns, claro, mas outros não, outros serão seus aliados. E a grande questão do Império Romano é conseguir dar a sensação para essas pessoas que foram conquistados que a conquista foi algo bom. Porque agora ele faz parte de algo maior, mais forte, mais militarizado e com menos chances de uma revolta local. Né? Sim? Ou seja, a ideia aqui é entender como toda a afirmação do imperador, toda a construção do seu carisma e da sua popularidade pode começar na cidade de Roma, mas se expande para todas as áreas conquistadas no Império. Né? Melhor com eles do que sem eles. Por isso a alternativa correta é a alternativa D. Não se trata, né, esse período de continuidade de conflitos sociais, é isso, diminui-se os conflitos sociais, porque a população mais pobre vê no imperador um ídolo, né, vê no imperador aquele que vai lhe permitir ter uma vida melhor do que fora do Império Romano, né? D, marcado pelo abandono das cidades. Não, é o contrário. Esse é um período onde as cidades crescem, onde Roma é extremamente rica, né, porque controla o Mediterrâneo todo. E E, pouco significativo na ampliação e consolidação do exército, é o contrário. Né? Esse é o período onde o exército passa a controlar a sociedade romana. O imperador, que é o líder do exército, está acima de todas as assembleias. Né? Elas nunca são fechadas. Tem senado, a história romana toda, só que ela não manda nada. Quem manda é o líder do exército, porque o povo ouve o líder do exército e não o senado. Tudo bem? Legal? Então, ficar atento nessa condiçãozinha aqui de transição da república para o império. Um tema muito, muito, muito buscado no Enem. Muito importante para esse vestibular. Tudo bem? Sim. Saindo um pouquinho de história antiga. Cadê o... Apagando aqui um pouquinho a nossa lousa para a gente dar continuidade. Falando um pouquinho de história do Brasil, existem alguns elementos legais para a nossa prova do Enem. Tudo bem? Olha lá. Olha essa questão aqui, ó. Que é a questão... Deixa eu achar aqui a paginazinha. É bem a questão anterior. Aqui. É a questão de número 79, que fala sobre a chegada dos europeus à América. Então, aqui, falando um pouquinho de história do Brasil.
começo falando sobre esse processo que é a chegada do europeu à América. Como eu disse, o Enem é um vestibular muito reflexivo, né? E ele gosta muito não só de ficar buscando o fato em si, né? Algo que é mais próximo de outros vestibulares como o FUVEST, né? De querer datas específicas ou um determinado nome de um evento específico. Não, ele normalmente vai dar a maior parte das informações que você precisa no próprio texto. A questão é que você consiga articular essas informações com um determinado momento da matéria, um momento histórico, né? E essa chegada do europeu à América, ela permite articular dois momentos específicos da história da humanidade. Na Europa, o que nós chamamos de Baixa Idade Média. Período que vai do século XI ao século XV depois de Cristo. É o final da Idade Média e é o início daquilo que chamamos de Idade Moderna. É por parte desse período que nós temos o que chamamos de expansão marítima. Da qual o reino mais conhecido é aquele que nos colonizou, Portugal, né? É o primeiro grande reino da Europa a navegar para além dos mares que circundam a Europa, o mais famoso deles, o mar Mediterrâneo, e se atrever a navegar por vias oceânicas, primeiro pelo Oceano Atlântico e depois pelo Oceano Índico e, por último, Pacífico, né? Essa lógica está vinculada a um contexto de aquecimento, alguns de vocês podem conhecer por renascimento. Eu não gosto muito dessa palavra, porque renascer dá a impressão que algo morreu, né? Não tem comércio no período anterior à alta Idade Média, não tem comércio no feudalismo. Tem sim, né? Ele é marginal, ele é pequenininho, mas ele está lá, né? Ele não é influente nas relações econômicas. O feudo é muito mais uma estrutura subsistente de produção agrícola interna e para consumo interno do que necessariamente um processo de troca comercial. Mas que ela existe, né? Então a gente não pode dizer que morreu, a gente pode dizer que esfriou, né? Que diminuiu, que se tornou pequeno. Por isso eu gosto de falar em aquecimento comercial e urbano. Né? E aí a gente tem que lembrar que, originalmente na própria Europa, em meados do século XI, se desenvolvem produções capazes, dentro de novas tecnologias agrícolas, de aumentar a sua quantidade, né? Ou seja, é o que a gente chama a partir de meados do século XI na Europa de revolução agrícola. Você passa a ter novas tecnologias como o moinho de água, né? O entendimento sobre a rotação de cultivos, a ideia de que você, se alterar o tipo de produto que você coloca dentro de uma terra, você consegue fazer com que a duração da sua fertilidade seja maior, né? Se você só produzir trigo, a terra vai se desgastar muito mais rápido se você produzir outros tipos de produtos, se você organizar a terra para não plantar nela o tempo todo, né? E permitir que ela descanse para conseguir recuperar seus sais minerais, né? Técnicas que permitiram à Europa aumentar a sua produção, né? E isso, por si só, já começa a aumentar a oportunidade de troca. Você lembra das rotas comerciais que começam a ganhar força no continente europeu e das feiras, lugares onde esse comércio acontecia, que vão se tornar cidades, né? Em torno da feira, pessoas vão começar a viver sustentadas por esse crescimento econômico, farão muralhas para se proteger de invasores e saqueadores, gerando aquilo que chamamos de burgos, né? E, portanto, o habitante do burgo, o burguês, aquele que por origem, por excelência, é uma classe comercial, porque originou-se do comércio, né? Mas, lembra que é um momento que a Europa, a partir do século XI, está aumentando sua circulação. Depois do período feudal, onde a Europa circulava muito pouco, né? Onde o feudo, que é normalmente um descampado com castelo e camponeses trabalhando ao redor, era normalmente circundado por florestas, e entre um feudo e outro existiam malhas florestais que diminuíam a circulação, né? Vocês devem saber que andar
dentro de uma floresta, seja pela mata fechada, seja pelos perigos de predadores, é algo perigoso, né? Portanto, não é algo que você faz em grande quantidade. Circulava, mas eram só os cavaleiros, né? Só pessoas que tinham capacidade de se defender. Ou seja, uma pessoa para circular, para comercializar, era difícil na alta Idade Média. Na baixa, não, né? Aqui, conforme tem mais produto produzido, né, as pessoas começam a ter mais coragem para circular, né? Os ganhos começam a ser cada vez mais vantajosos, né? E uma Europa que circula cada vez mais começa a sair do próprio continente europeu. Basta lembrar que nessa tentativa de conquista de terras, bem como de expansão da mentalidade cristã medieval, o fenômeno das cruzadas, que é desse período, século XI ao século XIII, né, mostra uma Europa que, disposta a tentar reconquistar Jerusalém desde 1095, sob ordens do Papa Urbano II, né, está se atrevendo a voltar a entrar em contato com outras regiões, mesmo que seja de forma militar, né? Durante o feudalismo, mais ou menos do século IX ao século XI, portanto, antes da Baixa Idade Média, momento de crise da Idade Média, o europeu ficava muito preso ao seu feudo, ele não saía muito do lugar onde ele nasceu, né? Na Baixa Idade Média não. Eu estou vendo um europeu circular, eu estou vendo um europeu voltar a entrar em contato com outros povos, e esse contato não foi só militar, ele foi também comercial. Portanto, o comércio que começou a reaquecer-se dentro do continente europeu começa a se ligar com rotas comerciais que ligam a Europa à Ásia, que ligam a Europa à África. O Mediterrâneo volta a ser amplamente utilizado pelos europeus como via de conexão comercial para que produtos de fora comecem a se desenvolver. Você deve se lembrar, por exemplo, que entre esses produtos de fora, nós temos aquelas que chamamos de especiarias. Originalmente, o que se comercializava na Europa no século XI era mel, trigo, cevada, carne e óleo de baleia, que era capturada no Mar do Norte, ou seja, produtos ali da própria Europa. No século XII, conforme a Europa começa a entrar em contato com outros continentes, eu começo a ver produtos como essas especiarias que vinham do Oriente. Desde produtos alimentícios, né? Normalmente especiarias é utilizado como uma espécie de sinônimo de tempero, né? Então açúcar, canela, orégano, açafrão, né? Produtos que normalmente são utilizados para melhoria alimentícia e que nesse caso tem uma relação social, né? Começa a ganhar muita força na Europa porque a melhora nos hábitos alimentares é também uma melhora de distinção social. O burguês comerciante vai ficando rico e ele quer mostrar essa riqueza a partir dos seus hábitos de consumo, né? Entre as especiarias orientais está a seda, por exemplo, um tipo de tecido, né? Então ele quer comprar roupas que mostrem que ele está mais rico, ele quer comer comidas que mostrem que ele é mais rico, né? Você normalmente quando você vai num restaurante um pouco mais caro, né? Ou de grupos sociais maiores, você sente gostos que você nunca sentiu. Você associa riqueza e crescimento a gosto, né? É isso que está nascendo aqui. E por isso, quanto mais esses produtos estranhos à Europa, mas que circulem ali, quanto mais esses produtos entrarem em seu território, melhor, né? Isso mostra que você está ascendendo socialmente, né? Por outro lado, você deve se lembrar também que está entrando em contato com a África. E se nas especiarias orientais a gente tem tecido, comida, na África a principal forma será a utilização de metais preciosos. Por via de caravanas islâmicas, da região do Sahel, região do sudoeste do Saara, atual Nigéria, Níger, Burkina Faso, jazidas de ouro eram transportadas pelo Saara a chegar ao norte da África. E no norte da África, cidades e mercados se desenvolveram vendendo esse ouro para europeus. Por isso, nesse desenvolvimento comercial, conforme se faz necessário o uso de moedas que facilitam o trânsito de mercadorias e o comércio, a Europa começa a adquirir um padrão ouro para a confecção da moeda. Lindoso, tem que ser bem literal aqui, né? Por que a moeda tem que ser feita de ouro? Porque na Europa é raro. Se o metal não fosse raro, ele não tem valor. Se ele não tem valor, qualquer um faz, né?
Por isso que tem que ser um minério de fora, tem que ser um minério vindo de outra região, né? E constituindo a partir dali um conjunto de práticas econômicas que vão ao mesmo tempo estabelecendo com a Baixa Idade Média a ascensão dos estados modernos. A fragmentação política do feudalismo está dando lugar a grandes estados que vão se formando em torno de famílias reais. França, Inglaterra, Espanha, o primeiro deles, Portugal, né? Lembra que Portugal se forma desde 1139, século XII, né? Tá bem nesse momentinho, né? Onde reis, guerreiros, nobres, portanto, que têm capacidade de domínio militar, como tinham desde a época do feudalismo, estão usando esse processo de maior circulação, né, de uma Europa que consegue transitar melhor entre seus territórios para, em forma de guerra, ir adquirindo territórios. Lembra que a guerra mais famosa, já no século XIV, a Guerra dos 100 Anos, entre 1337 e 1453, que colocará coroas reais inglesas e francesas em conflito, mostra exatamente isso. Por que os reis estão em conflito? Porque o território dos estados nacionais não é algo dado. Né? Não é o que nasceu. A França não nasceu assim, a Inglaterra não nasceu assim. Eles estão se formando nesse período. E os reis estão disputando uns contra os outros o controle dessas regiões. Afinal de contas, quanto mais territórios você conquista, não só você conquista mais áreas rurais com produção agrícola, mas mais cidades você conquista. E quanto mais cidade você conquista, mais você arrecada. Quando um rei conquista uma cidade e anexa ao reino dele, ele pode cobrar imposto. Significando, portanto, que eu vou ter uma burguesia dentro das cidades que, dominada pelos reis, pagará impostos a eles. Né? A ascensão de estados, portanto, que dentro desse crescimento econômico faz com que uma espécie de aliança comece a se desenvolver. Uma burguesia que se beneficia desse comércio como um todo, mas que, por um outro lado, vai ser dominada por um rei, né, que cada vez mais poderoso militarmente e com nobres ao seu redor, será capaz, portanto, de, na arma e não no dinheiro, impor um controle sobre o território e aí sim, com a cobrança de impostos, garantir o controle financeiro. Né? Ou seja, a Baixa Idade Média está vendo tudo isso aqui se desenvolver. E aí não cometa um erro bem básico de achar que a burguesia se tornou um grupo dominante aqui. Não se tornou. Né? A burguesia é importante, a burguesia enriqueceu, mas como eu disse, em relação à Grécia, os critérios de classe dominante não são os mesmos ao longo da história. E nesse caso, o rei, por ser alguém que tem maleabilização e porte de armas, que desde a Alta Idade Média é parte de um grupo social, a nobreza, que controla as práticas da guerra, foi capaz de construir grandes estados e se impor sobre a burguesia que financia esse estado absolutista em forma de imposto. Tudo bem? Sim? Por que isso é importantíssimo para mim? Pensando no Brasil, porque a partir daqui, o que eu tenho são estados modernos que perceberam que quanto mais territórios eles conquistam, mais ricos eles são. Né? E que a riqueza, dentro das lógicas de desenvolvimento que estão se estabelecendo aqui, está vinculado a determinados produtos, entre eles o ouro. Daí, estabelecendo uma prática econômica que se desenvolve no final da Baixa Idade Média e que atinge o seu auge no período moderno, que é o que a gente chama de mercantilismo. Ele começa a se desenvolver no final da Baixa Idade Média e atinge o seu auge no período moderno. Essa é a economia do período moderno. Tudo bem? Grandes estados fortes em que o rei monopoliza a economia porque ele conquistou o território. Um estado moderno é uma conquista. O rei conquistou a França. Portanto, a França pertence a ele. A partir daí, tudo que se tem de riqueza na França pertence ao rei. Dessa forma, quanto mais ele conquistar, mais ele será rico. Dessa maneira, quando se expande as lógicas marítimas, não se expande, portanto, somente por algum tipo de desenvolvimento científico ou algum tipo de natureza vinculado ao progresso da humanidade.
Quando os reinos europeus colocam seus barquinhos no mar para explorar novos territórios, é porque estão buscando riqueza. Tudo bem? E se eu falei da Baixa Idade Média, no início do período moderno, quando um reino se expande, quando busca novos territórios, dentro de práticas mercantis ou mercantilistas, a ideia é buscar riquezas, dentre elas as principais: produtos agrícolas, estranhos, inóspitos, diferentes daqueles que tem na Europa, e principalmente minérios. Legal? Olha o que ele fala. Ele põe um texto, um dos mais famosos, a primeira documentação da nossa história, vinda da Europa, né? De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chão e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si é de muitos bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar essa gente. Algumas relações importantes desse, que é um dos documentos mais importantes da nossa história, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Dessa lógica, as conquistas mercantis, portanto, estão vinculadas ao processo de expansão ultramarina. E como eu disse, de todos os países europeus, Portugal foi o primeiro. Foi o primeiro a se unificar, portanto que tem um rei forte e capaz de ganhos que permitam financiar navegações tão difíceis e cujas perdas foram tão grandes como as navegações portuguesas. Mas que é um reino, portanto, unificado muito cedo e já pacificado internamente. Não tem grandes conflitos. Portugal não passa por uma guerra dos 100 anos com um outro reino, né? E, portanto, tem muito mais pacificação para conseguir estabelecer um processo de expansão. Mas está do lado do oceano, né? Portugal é um dos poucos reinos da Europa que tem litoral para o Oceano Atlântico, né? Só Portugal e Espanha, basicamente. Ou seja, a lógica de organização por parte de Portugal permite a ele se expandir por meios oceânicos em busca de rotas marítimas que lhe permitam esses tipos de produtos. Afinal de contas, por outro lado, Portugal era um reino periférico. Das cidades que faziam esse comércio aqui, as mais famosas na Baixa Idade Média eram as cidades-estados italianas, a mais famosa delas, Veneza. Portanto, a cidade europeia, os comerciantes europeus que, controlados por uma monarquia, conseguiam estabelecer essa relação de ir até pelo Mediterrâneo norte da África e comprar ouro, ou ir pelo Mediterrâneo até a Palestina e conseguir comprar especiarias, eram os italianos. Quando os portugueses iniciam a sua navegação ultramarina, a ideia é conseguir um caminho alternativo, que não o Mediterrâneo, para conseguir encontrar ouro na África e especiarias nas Índias. É aqui que nasce a Rota das Índias. E aí, lembrando a vocês que Portugal inicia essa rota estabelecendo viagem pelo litoral africano, é o que chamamos de périplo africano. A ideia de Portugal aqui era circundar a África para conseguir chegar às Índias. Lembra, são dois objetivos no mesmo. Não é só chegar às Índias, é a África também. Porque é da África que vem a maior parte do ouro que está se utilizando para fazer moedas na Europa. Uma prática que nós chamamos de bulionismo. Tudo bem? O uso de metais preciosos para fazer moedas. Sim, e dessa lógica, portanto, Portugal navega pelo continente africano, não o coloniza, faz feitorias, pequenos fortes no litoral da África, para que a viagem seja possível e que faz com que em 1498, Vasco da Gama concretize a jornada portuguesa para as Índias.
E, portanto, no finalzinho do século XV, começo do século XVI, Portugal, o principal reino da Europa, que consegue trazer as especiarias pelo Índico e pelo Atlântico para a Europa, tirando dos italianos o controle desse comércio. Tudo bem? É aí que você deve se lembrar, portanto, que o objetivo português estava na Europa, lá na Ásia, na Índia. Lembre-se, no entanto, no meio desse caminho, no ano de 1492, a Espanha, por meio de Cristóvão Colombo, chega à América. Lembrando que a Espanha estava tentando um terceiro caminho para o acesso aos mesmos produtos, é isso que eu estou tentando mostrar a vocês. Ao longo da Idade Média, se desenvolveu na Europa o gosto e o desejo por determinados produtos. A partir daí, são caminhos diferentes. Os italianos usavam o próprio mar Mediterrâneo. Portugal deu uma volta na África e tentou chegar à Índia. A Espanha tentou chegar pelo outro lado. Sobre a perspectiva de uma terra redonda, ou pelo menos arredondada, a concepção de que saindo da Espanha, para chegar às Índias, não precisa dar a volta na África. Você pode seguir no outro lado, que você também conseguirá chegar às Índias. E dessa maneira, chegando em 1492 à América. O que eles não puderam pressupor é que no meio do caminho, entre Europa e Índias, vindo pela via ocidental, você bate na América. Exatamente por isso, já no ano de 1493 e 94, Portugal e Espanha farão o que chamamos de tratados ultramarinos. O Tratado da Bula Intercoetera de 1493 e depois em 1494, que chamamos de Tratado de Tordesilhas, dividindo o mundo em dois, uma parte portuguesa e uma parte espanhola. E é nesse contexto que entra, em 1500, a viagem de Pedro Álvares Cabral. Que a rigor tinha origem às Índias. E aí vamos lembrar, o interesse português estava nas Índias, por isso que o nosso primeiro período é chamado de período pré-colonial, de 1500 a 1530. Porque quando Portugal chega ao nosso território pela primeira vez, não tinha interesse no nosso território. O interesse português estava nas Índias, tudo bem? Fazer o caminho do litoral da África, passar pelo sul da África e chegar até as Índias. Vieram para cá porque pelos tratados ultramarinos queriam saber se existiam territórios dentro da sua parte de divisão para o lado ocidental. Por isso que Pedro Álvares Cabral estava indo para as Índias, e o que perde a coroa portuguesa para ele é que ele deu uma leve desviadinha. Né? Em vez de seguir em direção às Índias, dá uma desviada para o ocidente para averiguar se existiriam terras do lado português do Tratado de Tordesilhas. E é aí que ele bate na região da Bahia, né? A 22 de abril de 1500, chegando, portanto, ao nosso território. Pero Vaz de Caminha está relatando aquilo que ele vê. Né? E, portanto, essa carta é fruto exatamente dessa viagem e das expectativas que a Europa, ou no caso os portugueses, têm do nosso território. Lindoso, é aí que as coisas se amarram. Tudo bem? O que o europeu quer desde o século XI? Ele quer ouro e ele quer especiarias. Né? Ele quer produtos agrícolas e ele quer minério. Quando o nosso querido Pero Vaz de Caminha está escrevendo a carta, o que ele está pensando? Né? O que está na cabeça dele? Se tem ouro, se tem minérios, ou se tem produtos agrícolas. Por isso olha o que ele fala, né? De ponta a ponta é tudo praia, palma, muito chão e muito formosa. Bonita, mas é muita praia. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque a estender os olhos, não podíamos ver senão terra com arvoredos que nos pareciam muito longos. Ou seja, eu estou vendo uma terra aqui, ela é muito longa, mas eu estou só vendo praia, basicamente. Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro. Percebe? Por que ele está falando? Porque ele sabe que nessa carta que ele está escrevendo para o rei de Portugal, anunciando a terra nova que eles encontraram, a expectativa do rei é que eles encontrem ouro. Que é isso que qualquer reino europeu quer. Né? E ele já fala de antemão, ó, ouro não acho que tem, tudo bem? Nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem o vimos, tudo bem? Porém, a terra em si é de muito bons ares. Né? Olha só, ouro e prata a gente não achou, tá?
mas a terra parece de bons ares, o clima parece legal, a terra é grande. Portanto, se a gente quiser plantar alguma coisa, talvez funcione. Tudo bem? Perceba, portanto, como a carta fala o tempo todo das expectativas que o europeu tem. As expectativas mercantilistas, as expectativas mercantis. Porque eles vieram para cá atrás de um desejo econômico, junto de um espiritual. Por isso que no final da conta ele fala: porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar essa gente. Né? E salvar, ele quer dizer catequizar, ele quer dizer se tornar cristão. Ou seja, mesmo que a gente não consiga aqui nenhum ganho econômico, porque de primeira eu não estou vendo nada, né? Não achei ouro aqui, meu olhar não está vendo ouro, tudo bem? No mínimo, tem gente aqui, e se a gente puder catequizá-lo, já vai, portanto, valer a pena colonizar o Brasil. Tudo bem? Mesmo que Portugal vai demorar ainda 30 anos para fazê-lo, portanto, quando Portugal coloniza o Brasil, quais são as três coisas? Catequizar indígenas, ouro e açúcar. Especiarias serão produzidas aqui. Legal? Por isso, a alternativa correta, a carta de Pero Vaz de Caminha expressa um elemento do modelo econômico mercantil, alicerce do antigo regime, que é o processo de desenvolvimento do período moderno, nós chamamos de antigo regime. Tudo bem? Associadas ao bulionismo, que eu falei a vocês, bulionismo, a prática de utilizar metais preciosos para fazer moedas. Tudo bem? Ou seja, percebe como a primeira coisa que ele já falou aqui para mim é que não tem ouro, porque ele sabe que a expectativa da coroa portuguesa é que tenha se encontrado ouro, porque lá na Europa a única forma de fazer moeda valiosa é com metal precioso. Tudo bem? Olha só como é legal. E aqui, lindos, fiquem atentos a tudo isso, tá? Porque isso aqui é um tema muito tratado no Enem e que pode vir de diversas perspectivas. Tanto discutindo por que o europeu se expandiu maritimamente, como isso aconteceu e como isso, de alguma forma, foi característico das formas de colonização. Como a colonização europeia tem a ver com a obtenção desses tipos de produtos que eles começaram, desde o comércio na Baixa Idade Média, a circular no seu próprio continente. Legal? Sim. Inclusive, falando dessa relação, né, e já partindo aqui para uma outra análise, né, e já estabelecendo essa condição, olha como a questão 70 mostra como o Enem gosta muito desse tema. Legal? Portanto, se a alternativa correta da questão anterior, né, que era a questão de número 79, é a alternativa B de bola, né? A questão 70, ela é de um período muito parecido, é uma relação muito parecida. Fazendo uso de um historiador fabuloso, extremamente importante na nossa historiografia, chamado Sérgio Buarque de Holanda, num livro chamado Raízes do Brasil, olha o que o Enem faz com a gente. Texto. É significativa, em primeiro lugar, a circunstância de termos recebido herança através de uma nação ibérica. Ou seja, o que ele está falando? Por esse contexto que a gente acabou de descrever, né, e como quem se expande para fora da Europa em busca de ouro e especiarias é Espanha e Portugal, e conforme tentei mostrar a vocês, o fazem porque nas formas tradicionais na obtenção desses bens, Portugal e Espanha eram periféricos, né? Se a Itália ou as cidades do norte da Itália controlavam todo o comércio de ouro e especiarias que pelo Mediterrâneo vinham das Índias e vinham do interior da África em direção à Europa, né? Quando Portugal e Espanha tentam outros caminhos, é porque eles eram periféricos, eles eram marginais, né? E eles precisam de um outro caminho que não sejam os dominados pelos italianos, né? E é o que ele está dizendo. Por causa disso, então, quem chega à Europa, à América, são os ibéricos. É Portugal e Espanha, né? A Espanha e Portugal são territórios ponte pelos quais a Europa se comunica com os outros mundos, né? Ou seja, para Sérgio Buarque de Holanda, nós fomos colonizados por países que não eram centrais, né? Para ele, na colonização do Brasil, ou na colonização da América, Portugal e Espanha são países marginais.
Porque, como Portugal e Espanha estão no cantinho da Europa, na Península Ibérica, para o Sérgio Buarque, menos compartilham a cultura central, mais forte da Europa, e muito mais são territórios ponte, né? Ponte é um determinado tipo de estrutura que liga algo a outro lugar, né? Portanto, tem um pouquinho de cada, né? Tem um pé em cada lugar. Ponte significa, portanto, que não é nem um lugar nem o outro. É um período, é um lugar de transição. Assim, eles constituem uma zona fronteiriça, percebe? Fronteira, de transição, menos carregada, em alguns casos, desse europeísmo que, não obstante, mantém como um patrimônio necessário. Foi a partir da época dos grandes descobrimentos marítimos que os dois países entraram mais significativamente no coro europeu. Ou seja, até agora, Portugal e Espanha eram países periféricos, eram regiões distantes, que não estavam no centro de organização da Europa. É por causa dessa expansão e pelos ganhos econômicos que Portugal e Espanha terão como a ponte entre Europa e América, né? Os produtos americanos passam por Portugal e Espanha para chegar à Europa, né? Portugal vai colonizar o Brasil a partir de 1530 e vai produzir açúcar no Brasil, Nordeste açucareiro. Portugal produzia esse açúcar todo para consumir? Não. Produz açúcar no Brasil e vende no resto da Europa. Ou seja, Portugal é a ponte entre a Europa e o açúcar brasileiro. Tudo bem? Sim. Esse ingresso tardio deveria repercutir intensamente em seus destinos, determinando muitos aspectos peculiares de sua história e de sua formação espiritual. Surgiu assim um tipo de sociedade que se desenvolveria em alguns sentidos quase à margem dos congêneres europeus, das congêneres europeias, e sem delas receber qualquer incitamento que já não trouxesse em germe, né? Ou seja, o argumento dele é que os países que colonizaram o Brasil e o restante da América inicialmente são países periféricos, né? E, portanto, para ele, nossa herança cultural não será uma herança tão europeia, categoricamente, classicamente, mas a herança que nós temos da Europa é uma herança mais periférica, é uma herança mais marginal. São países que não reproduzem todos os traços clássicos da cultura europeia, né? Por isso que ele vai dizer, por exemplo, que o espírito que rege a vinda do português para cá é um espírito aventureiro, né? O português, para ele, é um povo aventureiro, é um povo que está acostumado a encontrar riquezas não a partir do trabalho árduo na sua terra, mas pela busca, né, de outras regiões, porque Portugal é pequeno, Portugal é periférico na Europa, terreno extremamente acidentado e pedregulhoso, né, não tem grandes riquezas internas, ou seja, nós fomos colonizados por um país, segundo Sérgio Buarque de Holanda, que desde um princípio tinha como principal prerrogativa não o desenvolvimento, mas sim a predação, a conquista e a exploração de forma aventureira, né? Esse é o argumento do Sérgio Buarque. De acordo com Sérgio Buarque de Holanda, é significativo o fato de o Brasil ter sido colonizado por uma nação ibérica, pois, percebe? O que o Enem quer? Que você tenha entendido, então, o texto, né? Que você tenha entendido essa compreensão da lógica dele de que são países marginais. Ele nem quer saber mais disso, ele nem quer saber inflexões, ele nem quer saber que consequências ser colonizado por Portugal e não por outro país trazem para o Brasil. Não é essa a controvérsia do Enem. Ele só quer saber se você entendeu o texto. Tudo bem? E nesse caso, de acordo com Sérgio Buarque, países ibéricos não partilharam do patrimônio europeu mesmo após as navegações. Não, ele acabou de dizer, né? Se eram países periféricos com as grandes navegações e sendo a ponte entre os recursos da América e da Europa, aí sim Portugal e Espanha passaram a ser melhor considerados. Passaram a ser reinos mais bem colocados dentro da economia europeia. Então a A está errada. B. Países ibéricos se mantiveram à margem do patrimônio europeu. É verdade. São países marginais, né? E mesmo que receberam do patrimônio cultural, econômico europeu, foi algo marginal. Foi algo que não foi completo, total. Por quê? Porque são territórios pontes. Tem um pé lá e um pé cá, né? Nunca estão nem muito num território, nem muito no outro. Eles são territórios de transição, de passagem, de aglutinação cultural, né? Não à toa, Portugal e Espanha são reinos que, diferentemente de muita parte dos outros reinos europeus, têm influências estrangeiras muito marcantes, né? De povos árabes, de povos ameríndios, né? Porque, afinal de contas, são territórios de ponte. Esse é o argumento do Sérgio Buarque de Holanda e, portanto, de acordo com o texto,
Por isso, a questão de número 70, a alternativa correta é a alternativa B. Tudo bem? Sim. Perceba como esse tema é importante, como as possibilidades do Enem de conseguir pegar diferentes partes desse recorte como um todo e pedir para vocês é muito grande. Né? É o mesmo período histórico que a gente está falando, transição da Idade Média para o período moderno. Grandes navegações, chegada do europeu à América, só que a quantidade de temas é muito ampla, né? Desde o entendimento de como isso se desenvolveu na Europa lá no século XI, até entender as consequências disso para a colonização da América a partir do século XVI. Legal? Tranquilos? Sim! Além disso, também a partir daqui, falando já sobre uma lógica um pouco mais fixa em nosso território, e nesse caso, portanto, não da chegada, não desses processos ainda limítrofes. Mas, falando sobre o Brasil colonial, período que vai de 1530 até 1822, lembrando de novo, de 1500 a 1530, desde a chegada de Pedro Álvares Cabral até a missão de Martim Afonso de Souza em 1530, o Brasil não é colonizado. Portugal esteve aqui, mas concede a exploração de feitorias, pequenos fortes que ficavam no litoral da Bahia, para um comerciante chamado Fernando de Noronha, que trocava em forma de escambo, portanto sem moeda, produtos manufaturados europeus por pau-brasil com os indígenas. Ou seja, não há exploração de trabalho. O indígena não era explorado no período pré-colonial. É troca, comércio. Tudo bem? Ah, mas os portugueses davam bugigangas e o indígena dava algo valioso como o pau-brasil. Valioso para quem? Né? Nós estamos em 2021. Né? Conceito de valor é relativo a quem o tem. Né? Para o indígena, o pau-brasil não tem valor nenhum. Ele é abundante e ele é normalmente utilizado para atingir tecidos, coisa que ele não usa. Tudo bem? Já o espelhinho português não é algo de muito valor, mas é algo de maior valor do que aquela árvore que ele acabou de tirar e extrair. Tudo bem? Sim. Ah, o pau-brasil era muito mais valioso para o europeu, mas não para o indígena. Por isso trocava. Tudo bem? Não é uma relação de imposição, não é uma relação de violência, ainda vai se tornar com a colonização em 1530. Quando o Brasil de fato passa a ser colonizado por Portugal. Aí você deve se lembrar que existem alguns ciclos econômicos importantes, que do ponto de vista da economia, por exemplo, o primeiro grande produto de extração agrícola no Brasil é o açúcar, que no caso da extração, né, é produção entre os séculos 16 e 17 depois de Cristo, principalmente no Nordeste brasileiro, litoral nordestino, especificamente, centralmente na capitania de Pernambuco. Depois temos o ouro, século XVIII, Minas Gerais e, em menor escala, Goiás e Mato Grosso. Reparem que a região econômica mudou. Né? O centro econômico do Brasil era o Nordeste, no 16 e no 17, passa a ser o Sudeste no século XVIII. Existem outras economias marginais, como o tabaco na região da Bahia, temos a pecuária no interior do Nordeste e no Sul, e temos também as drogas do sertão, que eram normalmente extraídas na região de bacia amazônica. Mas, dentro dessa relação como um todo, é importante pensar que dentro dessa lógica de organização econômica, o processo de ocupação no Brasil teve os seus auges coloniais do século XVI ao século XVIII. No século XVIII é que a gente começa a entrar num processo de crise. E nessa crise do sistema colonial, deixa eu só colocar aqui para saber. Sim, agora tá certinho. Nessa crise do sistema colonial, a lógica de organização estabelecida nesse período
constitui uma quebra dos processos de exploração iniciados por Portugal e que a partir do século XVIII começam a ganhar força no Brasil. Lembra que há uma influência externa de ideais anti-absolutistas, ideais chamadas iluministas, no século XVIII, e que se na Europa, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire estão criticando o autoritarismo do Estado absolutista em prol de uma sociedade democrática, no caso do Brasil, a leitura dessa crítica contra o autoritarismo será uma leitura contra a colonização. No caso do Brasil, o autoritário é o rei de Portugal e, portanto, se livrar do autoritarismo é se livrar da colonização. Dessa lógica, desses ideais iluministas, lembra que nós tivemos revoltas. E gostaria de citar aqui duas revoltas bastante importantes nesse processo, que chamamos de revoltas nacionalistas ou também revoltas emancipacionistas. Quais são as duas que nós temos que ficar atentos por serem as mais famosas? Conjuração ou Inconfidência Mineira, 1789. E temos também a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. (1798). Duas revoltas que, inspirados em ideais iluministas, questionando o sistema colonial, estabelece práticas de emancipação. Emancipação significa autonomia, né? Ser liberto, ter liberdade perante as rédeas que nos controlavam Portugal. A Inconfidência Mineira de 1789, de caráter mais elitista por parte de donos de propriedades ligadas à extração de ouro em Minas Gerais, inconformados com tributos, uma das principais formas de controle da metrópole sobre a colônia, o tributo aqui mais famoso, sem dúvida nenhuma, a derrama, e também contra a proibição frente a produções autônomas. Como colônia, o Brasil não poderia produzir os seus próprios produtos manufatureiros, entre eles tecido. Tinha que sempre comprar de Portugal. Ou seja, nós temos um período onde, segunda metade do século XVIII, o ouro brasileiro está em declínio, o custo de vida é muito alto, porque tem que importar tecidos da Europa, e ainda por cima, a coroa portuguesa cobra pesados tributos, a derrama, que permitia que, por causa da finta, imposto que normatizava 100 arrobas de ouro que deveriam sair da colônia e ir para Portugal todo ano, as pessoas que não conseguissem pagar as suas cotas dentro dessas 100 arrobas se tornassem endividadas. A derrama garantia que a coroa portuguesa poderia, em determinado momento, tirar bens pessoais das pessoas para cobrir essa dívida, né? Essa insatisfação de colonos é que leva a essa possibilidade de revolta. Lembra que nunca foi uma revolta, porque ela é controlada antes de se tornar, ainda na sua fase conspiratória, quando um dos inconfidentes, desse que se reunia pensando em fazer a independência da região de Minas Gerais, mais especificamente, mas fazer uma independência de Portugal, delatou todos os conspirantes para a coroa portuguesa em troca do seu próprio perdão das suas dívidas, né? Indivíduo chamado Joaquim Silvério dos Reis, quem estabeleceu essa delação, né? E por isso os conspirantes foram presos. A maior parte deles, todos receberam penas de morte, ao serem, portanto, acusados e julgados como conspiradores contra Portugal,
mas a maior parte deles teve penas brandas. O único que teve teve penas revertidas para penas brandas, com exílio e pequenos períodos de prisão. O único que teve a pena de morte mantida, Tiradentes. Um dos poucos que tinha uma camada mais pobre, mais classe média de participação, mas que por ser membro do exército português, era um alferes, embora tenha nascido no Brasil, fazia parte do exército português, era para os inconfidentes um importante contato para adquirir armas no caso de um processo revolucionário. Como era o de grupo social mais baixo, foi utilizado pela coroa portuguesa como uma espécie de bode expiatório, né? Não sei se essa expressão ainda é utilizada, né? Ou boi de piranha, como a gente fala no interior, né? Alguém que vai ser condenado de forma exemplar, né? Para que não fique a sensação de que a coroa portuguesa não foi dura o suficiente, né? Porque, afinal de contas, a coroa portuguesa não tinha a iniciativa ou a intenção de condenar duramente, bruscamente, a maior parte daqueles que ali estavam, porque os conspirantes, como eu disse, eram ricos. Eram normalmente pessoas que tinham controle sobre o mundo do ouro, né? E coibir o rico normalmente é algo que os estados não gostam muito, né? Exatamente por isso, dentro dessa relação, a tendência é que só Tiradentes tenha mantido a sua prisão e a sua pena de morte, que foi efetuada no dia 21 de abril de 1792, né? Por outro lado, enquanto nós tivemos essa revolução um pouco mais elitista, né? A Conjuração ou Inconfidência Mineira, ela, por exemplo, falava em república, né? Ou ela falava em liberalismo, liberdade, para conseguir comercializar com quem quiser, mas ela não falava em abolição da escravidão, né? Ela não queria grandes mudanças sociais, porque ela foi conduzida por um setor mais rico, né? Diferentemente dela, a Conjuração Baiana, olha só, revolta de alfaiate, cara. Alfaiates são grupos mais baixos, né? É o cara que faz a roupa numa sociedade mais empobrecida. A Bahia do final do século XVIII não é mais a Bahia do século XVI e do século XVII. O açúcar entrou em declínio. Não é mais uma sociedade extremamente rica, né? Mas Salvador, que era a capital do Brasil desde o período colonial no seu início, em 1530, né, havia sido preterida, perdeu a condição de capital para o Rio de Janeiro exatamente no século XVIII, 1763. Ou seja, eu estou falando de uma sociedade mais empobrecida, onde a diferença entre ricos e pobres não é tão grande, e quando os ideais iluministas entram por parte das lojas maçônicas, por parte dos poucos ricos da cidade, os Cavaleiros da Luz, que era a loja maçônica baiana, difundem ideais de forma muito mais radical. Palavras como liberdade e igualdade, próprias do iluminismo, são distribuídas na Bahia de uma forma muito mais radical do que eram em Minas Gerais. Na Inconfidência Mineira, o grande exemplo sempre foi a independência dos Estados Unidos. Na Bahia, foi a Revolução Francesa. Queridos, só para brincar com essa relação de data, para nunca mais esquecer, hein? A Conjuração Mineira é controlada em maio de 1789. Ou seja, em maio de 1789 já estava todo mundo preso e não tem revolta nenhuma, né? A Revolução Francesa só estoura 2 meses depois, em julho. Tudo bem? 14 de julho de 1789, que era na Bastilha. Ou seja, não há influência da Revolução Francesa aqui. Só há influência da Revolução Francesa aqui, né? E aí, você deve se lembrar que aqui, na Inconfidência Mineira, a grande influência foi da independência dos Estados Unidos, em 1776. E a independência dos Estados Unidos também tem caráter conservador. Ela faz a independência da Inglaterra, mas ela também não abole a escravidão. Ela também não transforma as relações socioeconômicas. Por isso que para os mineiros, os Estados Unidos era o espelho, né? Que consiga liberalizar a economia, que consegue se livrar da metrópole, mas sem alterar grandiosamente as relações socioeconômicas. Aqui não. Como a influência da Revolução Francesa, fase jacobina de 1792, período do terror de 1793, onde a caça aos privilégios da nobreza, né, onde a violência em relação aos opositores é cada vez maior, a radicalidade também foi muito maior. E por isso aqui não só se espalhou para meios muito mais populares, como não só falou em república, não só falou em liberalismo, mas falou também em abolição da escravidão. É a primeira revolta na nossa história a falar em abolição da escravidão. Teve como um dos seus líderes João de Deus, um alfaiate, além de Cipriano Barata, um jornalista que fazia parte da loja maçom Cavaleiros da Luz, e exatamente porque foi muito mais popular, foi muito mais violentamente reprimida, né? Enquanto na Inconfidência Mineira, Tiradentes foi um exemplo para um monte de punições brandas que passaram por parte da maior parte dos inconfidentes, que não, a maior parte deles foi absolutamente, violentamente reprimido pela coroa portuguesa. Por isso que essa questão de número 46 é fundamental.
a comparação entre essas duas revoltas é fundamental na nossa história. O alfaiate pardo João de Deus, cara, falou alfaiate, João de Deus, o que ele está falando? Conjuração baiana, tudo bem? Que na altura em que foi preso não tinha mais do que 80 réis e 8 filhos, declarava que todos os brasileiros se fizessem franceses para viver em igualdade e abundância. Olha só, ele associa ser igual ou falar em igualdade a ser francês. Por que ele faz isso? Porque a conjuração baiana conviveu e foi influenciada pela Revolução Francesa. Tudo bem? É a única grande revolta da nossa história influenciada diretamente. Chegaram a enviar cartas para Napoleão Bonaparte no terceiro período da Revolução Francesa, o período do Diretório Nacional, pedindo que a França auxiliasse os baianos a emancipar-se de Portugal. Tudo bem? O texto faz referência à conjuração baiana. No contexto da crise do sistema colonial, esse movimento se diferenciou dos demais movimentos libertários ocorridos no Brasil, por a professar ideias advindas da Revolução Francesa. Tudo bem? E exatamente por isso adquirindo um caráter muito mais radical, entre eles, talvez o mais importante, aquele de estabelecer a abolição. Só para lembrar, nenhuma das revoltas foi radicalmente responsável pelo nosso processo de independência, e no caso, menos ainda a conjuração baiana, já que na nossa independência não estabelecemos aquilo que foi estabelecido aqui. A conjuração baiana falou em abolição, vai ser reprimida pela coroa portuguesa. E na nossa independência também não vamos abolir a escravidão. Somos mais conservadores a ponto da conjuração mineira do que a relação com a conjuração baiana. Tudo bem? É isso, espero que tenham aproveitado, espero que tenham gostado das questões e até a próxima aula. Valeu!